Quero agradecer a todos e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Estou aqui por quê? Porque eu vi uma mensagem, né? Eu vi um vídeo, né? E não só vi o vídeo, mas também já vi vários livros de pessoas dizendo que foi até o céu, de pessoas dizendo que foi até o inferno, falou com Satanás, foi até o céu, falou com Jesus, teve revelações, né? E isso nós temos que provar na Bíblia Sagrada que isso não é verdade, né? Então quem vai ao céu ou quem vai ao inferno não tem como voltar para aqui para a terra para contar aquilo que viu, tá certo? Que viu ou que ouviu, né? Falou com Satanás, falou com Jesus, ou pessoas dizendo que falou com o próprio Deus, né? Como é que a gente vai confirmar isso? Dentro das próprias Sagradas Escrituras, amém? Então, eu quero que você corrija comigo aí, né, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, dentro do ônibus, às vezes as pessoas levam a Bíblia. Então, a Bíblia diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Errais, por não examinardes as sagradas escrituras. Então, examine você, tá certo? Então, nós temos que examinar as Sagradas Escrituras. Primeiro, vamos lá para Lucas 16. Veja lá na sua Bíblia, em Lucas 16. Vamos saber se verdadeiramente a gente pode ir no céu ou se a gente pode ir no inferno, né? Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Lucas, capítulo 16, né? E o versículo 27, né? Disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. O 28, pois tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele: não, pai Abraão, se algum dentre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Capítulo 16 de Lucas e o versos 31. Encerrando. Porém, ele lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Essa passagem é muito conhecida de vocês, tá certo? Então, se nunca leram essa passagem, passe a ler, viu? Essa passagem fala acerca do mendigo chamado Lázaro. Não é o mesmo Lázaro que ressuscitou, tá certo? É do mendigo chamado Lázaro. E também existia um rico, e ambos agora morreram e foram para lugares diferentes, né? O Lázaro, né, foi para o lugar naquele momento de gozo, de alegria, de paz, não é? Que fazemos uma comparação ao seio de Abraão com o céu, tá certo? Então, naquele momento o rico faleceu e também foi para o lugar de tormenta, tá certo? Ele disse que ergueu os olhos, Lucas 16, e quando viu, pediu, né, para que ali naquele momento molhasse a ponta da sua língua, o rico, né? E ele disse: não pode, quem está aqui não pode passar para lá e quem está lá não pode passar para cá. Então Lázaro, né, e o rico, a Bíblia diz que existia um muro transparente, né, em que ele só podia ver, mas não podia passar de um lado para o outro. Essa é a comparação que a gente pode dizer que é de Deus, né? É da Bíblia Sagrada. E ele diz: então tá bom, então se não tem aqui como molhar, então olha, eu tenho 5 irmãos, o rico falando, eu tenho 5 irmãos, pede para com que a Lázaro ou alguém vá lá, avise a eles, para com que eles agora não venham cair para esse lugar de tormenta. Observe que eles tinham acabado de falecer. E olha o que a Bíblia diz: porém, eles têm Moisés. Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Ou seja, não pode. Você me entendeu?
Quem morreu não pode mais, seja céu ou seja inferno, não pode mais voltar para conversar conversas de carochinha, com A nem com B, com vovó, né? Já encontrei pessoas na igreja, né, dizendo, pastor, eu diga o que foi. Olhe, tem uma cadeira de balanço que foi da minha avó e toda vez aquela cadeira de balanço, ela começa a se balançar, a cadeira de balanço. E assim, ela disse, começa a se balançar e eu vejo uma imagem ali e aquela imagem eu vejo que é a minha avó que faleceu e está ali. Dizendo para mim, me chamou na igreja e me perguntou isso. Aí eu cheguei para ela, sentei ela e disse, olha, posso ter a certeza, tá certo? Que aquilo que está ali se balançando não é de Deus, é demônio, tá certo? Porque a Bíblia diz que quem morre, ela faleceu, faleceu, não volta mais, tá certo? Não pode mais voltar para conversar nem A nem B. Então quando você vê aquela cadeira de balanço se balançando ali, repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Aí ela fez, tá certo. Então toda vez que aquela cadeira de balanço, ela ia e falava, em nome do Senhor Jesus Cristo, e ela disse que via aquele vulto. Ou seja, não é de Deus, tá certo? Então tem pessoas postando vídeo, né, de crianças, de homens, eu conheço pessoas que eu já vi dentro da igreja, pastores, né, dizendo que foi arrebatado, falou com Jesus e depois voltou. Oh meu Deus. E a Bíblia fica onde? Vamos lá para 2 de Coríntios, para a gente poder encerrar. 2 de Coríntios, tá certo? Você não pode ir pelo que eu falo e corrigir, viu? Como a igreja de Bereia, de Paulo, corrigir. 2 de Coríntios, capítulo 12. Veja só Paulo falando aos 2 de Coríntios, capítulo 12, o verso 4. Olha aí na sua Bíblia, viu? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que aos homens não é lícito falar. Pegue a palavra, coma. Veja, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele disse, não é segundo os homens, é segundo Jesus. Apóstolo, à vontade de Deus, Paulo, tá certo? Leia a Bíblia, coma, se alimente. A Bíblia diz que Paulo falando, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha aí, viu? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, viu? Tá certo? Terceiro céu. Primeiro céu que a gente vê a visão. Segundo céu, os planetas cósmicos, né? Que